Quando Jesus volta a se encontrar com os seus discípulos, ele se materializou, se eu entendi direito. É isso mesmo, Jorge? Esclarece a nossa internauta. O desaparecimento do corpo de Jesus do sepulcro, como é citado nos evangelhos, nos leva à informação de que o corpo dele não estava lá, tá? Então, cadê o corpo dele? O corpo de Jesus não nos interessa. De tal forma que, se algum dia alguém vier a encontrar o túmulo de Jesus e conseguir comprovar, não sei como vai fazer, mas conseguir comprovar que aquele osso, aquela peça de osso, aquele ossuário, aquela coisa lá, a tumbazinha for dele, isso não afeta em nada a crença espírita. Pode afetar outras doutrinas que creem que Jesus estava morto, o corpo dele voltou a ter vida e ele se levantou do túmulo. Para essas pessoas, se aparecer o corpo dele, realmente é um abalo na fé. Mas para o espiritismo, não. Porque para a doutrina espírita não foi o corpo dele que levantou. Quem levantou foi o espírito. Como que a gente pode dizer que isso é assim mesmo? Quando ele aparece para Maria de Magdala, ele diz: não me toqueis porque ainda não subi para o Pai. Talvez estivesse visível e não tangível. Quando aparece para os discípulos de Emaús, os discípulos não o reconhecem. É como se tivesse uma feição diferente daquela que ele tinha. Maria também não o reconhece quando ele aparece no horto do domingo para ela. Estava com o rosto diferente. Quando ele aparece na praia, lá na Galileia, para os discípulos que estão pescando, eles também não o reconhecem. Estaria ele com o rosto diferente? Então, é provável que o processo de materialização tenha produzido alterações. Por que isso? Porque ele era grande demais, era um espírito extraordinário demais. E a reorganização da matéria podia deixar transparecer a excelsitude da alma que aqui estava. E eles, olhando aquele rosto resplandecente, aquele olhar fulgurante, não encontravam mais corpo que estavam acostumados a ver quando ele ainda estava encarnado. Então, ele, segundo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, passou a ser um espírito que se materializava. E isso fica muito evidente nos dois outros episódios de aparecimento de Jesus após a crucificação. Nos dois episódios, o evangelista registra: e estando seus discípulos reunidos a portas fechadas, Jesus apareceu entre eles. Então, não foi o corpo que levantou do sepulcro. Porque o corpo que estava no sepulcro teve suas células mortas. O sangue parou de circular. O cérebro parou de receber oxigênio. O cérebro ficou morto. Todas as células do corpo estavam mortas. E uma vez morta uma célula, ela não volta à vida. Não volta à vida. Ela morreu. Mas o espírito se materializa quantas vezes quiser. Porque é a densificação da estrutura do perispírito que se torna visível e até tangível. Então, respondendo aí a sua pergunta, o fenômeno de aparecimento de Jesus após a crucificação é entendido pela doutrina espírita como sendo um caso de materialização, em que ele densifica o perispírito, se apresenta, desaparece, assim que ele acha que não é mais necessário permanecer. E isso justificaria todos os 5 episódios que ele apareceu. Para Maria, para Emaús, as 2 para os discípulos e a última na cidade, lá na Galileia, à margem do lago de Genezaré, quando ele senta com os discípulos para conversar.